Bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou falar sobre a palavra apóstolo dentro do significado bíblico e você vai observar que geralmente o uso que se faz dela não é proveniente do Novo Testamento. Eu estou trazendo aqui um livro da autoria de D.A. Carson, um grande especialista do Novo Testamento. Contribuiu bastante para a formação do pensamento teológico, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E este livro foi editado pela Vida Nova, uma editora de grande peso nessa área teológica. Para você ter uma ideia, de Carson, ele fala sobre algumas falácias em relação ao uso das línguas originais, que é hebraico e grego. E a gente tem observado algumas palavras que realmente não faz jus da forma como foi empregada pelos escritores em o Novo Testamento, porque as pessoas começam, às vezes, somente a pesquisar a chamada etimologia, que é a raiz da palavra, e acha que, se apropriando da origem da palavra, ela vai ter, então, o significado, quando, na verdade, a gente precisa ver a maneira como cada escritor utilizou no emprego de um vocábulo, seja grego ou hebraico. E quando ele começa a falar sobre uma falácia chamada falácia do radical, se encontra na página de número 26. Olha o que ele nos diz sobre essa falácia. A falácia do radical é um dos erros mais persistentes e pressupõe que toda palavra realmente tem um sentido ligado à sua forma ou a seus componentes. Dessa forma, o significado é determinado pela etimologia, ou seja, pela raiz ou raízes de uma palavra. Quantas vezes que já lhe disseram que apostelo, que significa eu envio, se o cognato verbal de apóstolos, o significado original de apóstolo é aquele que foi enviado? Geralmente a gente emprega apóstolo como aquele que é enviado. E ele faz a pergunta: é isso mesmo? Será que a gente pode estar seguro disto? Como eu mencionei, nesta página ele fala sobre a falácia, ou seja, o erro de você pegar a etimologia e achar que aquilo ali está correto. Quando ele começa a tratar sobre esta palavra apóstolo, eu trouxe aqui um exemplo. Nós temos Efésios, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E o texto grego se encontra ao lado, Paulos apóstolos, deixou aqui em destaque. Apóstolos, para você ter uma ideia, quando ele começa a tratar este assunto, quando eu coloco o mouse acima, me dá algumas informações. Um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Aí você vai dizer, viu só? Apóstolo tem a ver com enviado, ou seja, aquele que é enviado. Mas será que é somente isto? É esta forma que o autor empregou? Dentro desse dicionário do Strong, ele vai falar especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, no sentido mais amplo, aplicado a outros mestres cristãos eminentes, Barnabé, Timóteo e Silvano. Pois bem, depois desta rápida consulta no dicionário de Strong, ciente de que o dicionário em si não vai resolver a questão, tá bom? Você precisa saber como é que cada autor empregou um vocábulo grego ou hebraico dentro do texto. E ele volta na página de número 28 ao estudo do vocábulo e ele diz o seguinte: é discutível o fato de que, embora
apóstolos, que é esta palavra que está em destaque, que significa literalmente apóstolo, seja um cognato de apostelo, que dá a ideia de eu envio. O emprego do substantivo no Novo Testamento não se concentra no significado de aquele que foi enviado, mas sim de mensageiro. Olha só, já ganha uma outra dimensão. Houve um redimensionamento. Por que ficar dizendo e repetindo apóstolo, aquele que é enviado, quando a ideia, a ênfase está onde? No mensageiro. Lembra que quando eu coloquei aqui, e repita a operação que eu fiz agora há pouco, eu coloco um delegado, um mensageiro, mas não é simplesmente alguém que foi enviado com ordens, no caso, a ordem de Cristo, mas a ênfase está no mensageiro. E ele vai nos auxiliar dizendo o seguinte: ora, um mensageiro geralmente é enviado, mas a palavra mensageiro também faz pensar na mensagem que está sendo levada e sugere que essa pessoa representa aquela que a enviou. Já ganha um outro contorno. Em outras palavras, o verdadeiro uso no Novo Testamento sugere que, de modo geral, apóstolo, esta palavra que está aqui, ó, destacada no grego, carrega o significado de representante especial ou mensageiro especial e não alguém que foi enviado. Perceba, então, a ênfase que é dada em o Novo Testamento e a forma como nós empregamos após ouvir várias pessoas falando a respeito deste vocábulo. Particularmente, eu faço coro com D.A. Carson. Não é porque ele é apenas um grande especialista da área do Novo Testamento, mas porque realmente faz sentido quando a gente observa texto por texto e quando a gente vai utilizando o método de interpretação para ver qual é a intenção autoral e ainda a forma com que cada autor emprega um termo dentro daquele texto. Por isso, ratifico aqui as palavras do D.A. Carson, que diz que, literalmente, apóstolo, o significado é de um representante especial, o mensageiro especial. Não é alguém que foi enviado. E não estão em pé de igualdade, em hipótese alguma, destes homens do Novo Testamento. Espero que tenha ajudado e, quem sabe, para alguns, entre aspas, elucidado o termo apóstolos no grego, que não é realmente aquele que é enviado, e sim a ênfase está no mensageiro. Neste caso, o apóstolo era um representante especial da parte de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.